Você consegue ver o amor nos olhos de alguém que você criou desde o primeiro dia de vida? Eu podia. Durante 29 anos, eu olhava para minha filha e via o mesmo brilho nos olhos que ela tinha quando bebê. Aquela conexão indestrutível entre mãe e filha que nem o tempo conseguia apagar. Até o dia em que o dinheiro entrou na equação. Naquela manhã de quarta-feira, quando Isabela recebeu a notícia da herança deixada por seu avô paterno, 33 milhões de reais que caíram em seu colo, sem aviso eu vi algo mudar em seu olhar. Foi como se um interruptor tivesse sido desligado. O amor, o respeito, a gratidão, tudo substituído por um brilho frio que eu nunca tinha visto antes. Não reconheci a pessoa que entrou no escritório do advogado como minha filha. E definitivamente não reconheci a mulher que, horas depois, me olhou nos olhos e disse que eu precisava sair da casa que compartilhávamos há mais de 5 anos. A casa que eu ajudei a pagar, onde guardei cada lembrança de nossa vida juntas desde o divórcio. Em questão de horas, eu me tornei um peso, um obstáculo, uma presença indesejada na vida de alguém que eu amava mais que a própria vida. O que eu não sabia é que em apenas 72 horas, o destino apresentaria sua reviravolta mais dolorosa e minha filha estaria na minha porta, com o rosto marcado por lágrimas de arrependimento. Mas naquele momento, enquanto recolhia minhas coisas sob seu olhar impaciente, eu só conseguia me perguntar: em que momento eu tinha falhado tão completamente como mãe? Isabela sempre foi uma menina sensível, inteligente e amorosa. Cresceu em um lar onde o dinheiro era contado com cuidado no final de cada mês. Seu pai nos deixou quando ela tinha apenas 8 anos, partindo para reconstruir sua vida com outra família, e raramente se fazia presente além dos pagamentos irregulares de pensão. Fomos apenas nós duas contra o mundo por tanto tempo que nos tornamos não apenas mãe e filha, mas melhores amigas, confidentes, porto seguro uma da outra. Trabalhei em 2 empregos para garantir que ela pudesse frequentar uma boa escola, ter aulas de inglês, realizar pequenos sonhos que estavam ao meu alcance proporcionar. Adiei meus próprios planos, minhas próprias necessidades, como fazem tantas mães solo neste país, construindo a vida dela tijolo por tijolo com as próprias mãos. Quando Isabela entrou na faculdade de medicina, foi o dia mais orgulhoso da minha vida. Lembro de sentar na última fileira do auditório, durante a cerimônia de calouros, observando minha menina com seu jaleco branco pela primeira vez e pensar que todo o sacrifício tinha valido a pena. As noites sem dormir, os fins de semana trabalhando, as férias adiadas ano após ano, os sonhos que deixei adormecer para que os dela pudessem florescer. Nada disso importava quando via o quanto ela tinha se tornado uma mulher forte, determinada e compassiva. Ou pelo menos era isso que eu acreditava ter criado. O avô paterno de Isabela, Arnaldo, era um homem de poucas palavras e muitos negócios. Construiu um império no setor imobiliário durante décadas, mas manteve pouco contato com o neto após o divórcio. Visitava Isabela talvez uma vez por ano, sempre trazendo presentes caros que contrastavam com nossa vida simples, mas nunca ofereceu ajuda quando precisávamos realmente. Isabela mantinha uma relação cordial, mas distante com ele, e confesso que me surpreendi quando, há 3 anos, ela começou a visitá-lo com mais frequência após ele ser diagnosticado com um câncer terminal. Pensei que fosse apenas compaixão, o instinto de cuidado que sempre incentivei nela. Não imaginava que Arnaldo, que nunca demonstrou grande afeto pela neta durante sua vida, a incluiria em seu testamento de forma tão generosa. A notícia da herança veio 2 meses após o falecimento de Arnaldo. O advogado da família entrou em contato, solicitando a presença de Isabela para a leitura do testamento. Ela me convidou para acompanhá-la e sentamos lado a lado, naquela sala de reuniões com piso de mármore e obras de arte nas paredes que provavelmente custavam mais que tudo que possuíamos. Quando o advogado anunciou que Arnaldo havia deixado 33 milhões de reais para Isabela, seu único patrimônio líquido, além de propriedades que foram destinadas a instituições de caridade, vi o chão se abrir sob os pés da minha filha. Seus olhos se arregalaram, sua respiração ficou superficial e, por um momento,
Pensei que ela fosse desmaiar. No caminho de volta para casa, Isabela permaneceu em silêncio absoluto, olhando pela janela do táxi como se enxergasse um mundo completamente novo lá fora. Tentei iniciar uma conversa, perguntando o que ela estava sentindo, o que planejava fazer com aquele dinheiro, mas recebi apenas respostas monossilábicas. Era como se ela estivesse em outro planeta, inacessível para mim pela primeira vez em nossas vidas. Quando chegamos em casa, ela foi direto para o quarto e fechou a porta. Passei a noite acordada, ouvindo seus passos inquietos pelo quarto, o som de gavetas sendo abertas e fechadas, o teclado do computador sendo utilizado freneticamente. Na manhã seguinte, Isabela apareceu na cozinha como uma estranha. Vestia roupas que eu nunca tinha visto antes, cabelo impecavelmente arrumado, maquiagem perfeita, como se estivesse indo para uma entrevista importante. Sentou-se à mesa enquanto eu preparava nosso café da manhã, como fazia todos os dias. Mãe, precisamos conversar, ela disse com uma voz que não parecia a sua. Mais fria, mais calculada. As coisas vão mudar a partir de agora. Assenti, tentando ignorar o aperto no peito que sentia. Claro, filha, é uma grande mudança na sua vida. Podemos pensar juntas em como administrar esse dinheiro, talvez investir em algo seguro para o seu futuro, quem sabe comprar um apartamento maior para nós duas. Não vai ser para nós duas, mãe. Ela me interrompeu, os olhos fixos na xícara de café intocada à sua frente. Eu já decidi o que vou fazer. Comprei uma cobertura nos jardins ontem mesmo pelo aplicativo. Vou me mudar hoje. Fiquei paralisada, a espátula suspensa sobre a frigideira onde preparava ovos mexidos. Como assim, filha? Você comprou um apartamento ontem à noite pela internet, sem nem ver o lugar pessoalmente? O corretor me mostrou por videochamada. É perfeito. Tem 5 quartos, vista panorâmica da cidade, piscina na cobertura. Tudo que eu sempre sonhei. Respirei fundo, tentando processar a velocidade com que tudo estava acontecendo. Mas, filha, essas decisões precisam ser tomadas com calma. Você nem consultou um advogado, um contador? Ela riu, um som que me cortou como uma faca. Mãe, acabei de contratar os melhores profissionais do mercado para cuidar do meu dinheiro. Pessoas que entendem de verdade, não... Ela me olhou de cima a baixo. Não alguém que passou a vida contando centavos. Foi como um tapa no rosto. Recuei um passo, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. A comida na frigideira começou a queimar, enchendo a cozinha com um cheiro amargo que combinava perfeitamente com o gosto que se formava na minha boca. E quanto a mim? Perguntei, odiando o tremor na minha voz. Isabela finalmente levantou os olhos, me encarando com uma frieza que nunca tinha visto antes. Você pode ficar aqui por enquanto. Vou continuar pagando o aluguel até o fim do contrato. Depois disso, bem, você sempre se virou, não é mesmo? Agora preciso cuidar da minha vida. As horas seguintes passaram como um pesadelo em câmera lenta. Isabela fazia ligações, organizava a mudança, contratava serviços, tudo com uma eficiência cruel que me deixava cada vez mais atordoada. Uma equipe de profissionais entrou e saiu de nossa casa, embalando suas coisas em caixas de papelão com o logotipo de uma empresa de mudanças de luxo. Eu observava tudo da porta da cozinha, incapaz de intervir, como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. No final da tarde, enquanto o último carregador levava as malas de Isabela para o carro de luxo que a esperava na porta, ela se virou para mim com um olhar que misturava impaciência e algo que parecia quase pena. Quase esqueci, ela disse, tirando um envelope da bolsa de grife que havia comprado online naquela manhã. Isso é para você. Abri o envelope com dedos trêmulos e encontrei um cheque. 50 mil reais. Uma quantia que, em qualquer outro momento da minha vida, teria parecido uma fortuna. Agora, parecia uma esmola, a colocação de um preço em 29 anos de amor incondicional. Não quero seu dinheiro, Isabela, falei, estendendo o cheque de volta. Não seja orgulhosa, mãe. Você vai precisar. O que eu preciso é da minha filha de volta. Algo tremulou em seu rosto por um instante,
como uma rachadura em uma máscara perfeitamente construída. Mas passou tão rápido quanto veio. Essa é a minha vida agora. Você deveria ficar feliz por mim, não me fazer sentir culpada. Culpada? É isso que você sente? Ela suspirou, olhando para o relógio de pulso caríssimo que agora adornava seu braço. Olha, não tenho tempo para isso. Tenho uma reunião com o decorador em 1 hora. Isabela, por favor, vamos conversar. Isso tudo está acontecendo muito rápido. Não há nada para conversar, mãe. Na verdade, ela hesitou, ajustando a alça da bolsa no ombro. Eu prefiro que você não esteja mais aqui quando eu voltar para buscar o resto das minhas coisas amanhã. O quê? Você ouviu. Quero que saia. Este apartamento vai ser colocado à venda na próxima semana. Já não faz sentido manter um lugar como este. Mas este é o nosso lar. Minha voz quase sumiu. Onde espera que eu vá? Use o dinheiro que te dei para alugar outro lugar. Algo dentro do seu padrão. Já providenciei a rescisão do contrato. E assim, com essas palavras cruéis, minha filha saiu pela porta, entrando no carro que a aguardava, sem olhar para trás nem uma vez. Preciso fazer uma pausa na nossa história e perguntar. Você já sentiu a dor de ser rejeitado ou abandonado por alguém que você ama profundamente, especialmente um filho que você criou com todo o seu amor? Aquela sensação de que seu coração está sendo arrancado do peito, deixando um vazio que parece impossível de preencher? Sei que muitos de vocês estão a sentindo agora, talvez com lágrimas nos olhos, lembrando de sua própria experiência com a ingratidão ou o abandono. A verdade é que essa dor é uma das mais difíceis de suportar, porque vem justamente de quem deveria ser nossa fonte de apoio e amor. Se você se sentir confortável, compartilhe nos comentários completando a frase: quando fui abandonado ou rejeitado por alguém que amava, o que mais doeu foi. Seu relato pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para saber que não está sozinha nessa jornada dolorosa. Vamos continuar nossa história agora, mas saiba que cada comentário seu é recebido com profundo respeito pelo que você viveu. Passei as horas seguintes, em estado de choque, sentada no sofá da sala, olhando para o espaço vazio deixado pelos objetos que Isabela havia levado. As fotos nas paredes, nossos livros compartilhados na estante, pequenas lembranças de viagens que fizemos juntas, tudo parecia zombar de mim agora. Fragmentos de uma vida que aparentemente tinha significado apenas para mim. O cheque de R$ 50.000 ainda estava na minha mão, amassado pelos meus dedos que o apertavam como se pudessem transformá-lo na filha que eu havia perdido. Quando a noite caiu, a realidade da minha situação começou a se assentar como um peso esmagador sobre meus ombros. Isabela realmente esperava que eu juntasse minhas coisas e desaparecesse até o dia seguinte, como se 29 anos pudessem ser embalados em algumas horas, como se eu fosse apenas mais um item a ser descartado de sua vida antiga. Eu não tinha para onde ir. Meus pais haviam falecido anos atrás e minha única irmã morava em outro estado, com sua própria família e problemas. Amigos próximos o suficiente para me acolherem em um momento como este. Eu havia dedicado tanto tempo à criação de Isabela, ao trabalho, que meu círculo social tinha se reduzido drasticamente ao longo dos anos. Peguei meu celular e tentei ligar para Isabela. A chamada foi diretamente para a caixa postal. Enviei mensagens que ficaram sem resposta, observando como os tiques azuis apareciam, indicando que ela havia lido e optado por ignorar. Enviei um último texto. Por favor, Isabela, não destrua nossa relação por causa de dinheiro. Tudo que fiz na vida foi por amor a você. A resposta veio fria e cortante. Não é sobre dinheiro, mãe. É sobre viver minha própria vida agora. Por favor, respeite meu espaço. Respeitar seu espaço. Como se o problema fosse eu estar invadindo sua privacidade, e não o fato de ela ter virado as costas para tudo que construímos juntas. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei vagando pelo apartamento como um fantasma, tocando os objetos que ainda restavam, relembrando momentos que agora pareciam pertencer a um passado muito distante. Encontrei um álbum de fotos antigo em uma gaveta
Imagens de Isabela crescendo. Seu primeiro dia na escola, aniversários modestos, mas cheios de alegria, formaturas, momentos de conquistas grandes e pequenas que havíamos celebrado juntas. Em cada foto, o mesmo sorriso genuíno, o mesmo olhar amoroso direcionado a mim. Onde estava aquela menina agora? Como 33 milhões de reais podiam apagar uma vida inteira de amor em questão de horas? Na manhã seguinte, acordei no sofá, o álbum de fotos ainda aberto no meu colo. A campainha tocou e por um instante meu coração saltou com a esperança de que fosse Isabela, voltando arrependida. Mas era apenas um entregador com uma correspondência que exigia assinatura. Um documento oficial da imobiliária, confirmando a rescisão do contrato de aluguel e dando um prazo de 7 dias para a desocupação completa do imóvel. Foi o catalisador que precisava, para sair do meu estado de paralisia. Uma raiva fria começou a substituir a dor, uma indignação que me fez levantar e começar a agir. Não seria descartada como um objeto indesejado. Não permitiria que o dinheiro destruísse o que restava da minha dignidade. Peguei o celular e fiz uma reserva em um hotel modesto próximo ao apartamento. Depois, liguei para uma amiga da época em que trabalhava como secretária em um escritório de advocacia, a única pessoa que me veio à mente que poderia oferecer algum tipo de orientação naquele momento. Mariana ouviu minha história com crescente incredulidade, oferecendo não apenas conselhos práticos, mas também um ombro virtual para minhas lágrimas que finalmente começavam a fluir. Regina, o que sua filha está fazendo é não apenas cruel, mas potencialmente ilegal, ela disse após ouvir tudo. Se você contribuiu financeiramente para esse apartamento, se seu nome está em qualquer documento, ela não pode simplesmente te expulsar assim. Meu nome não está no contrato, admiti. Fizemos no nome dela porque meu score de crédito estava baixo na época, mas paguei metade de todas as contas nos últimos 5 anos. Ainda assim, existem direitos. Você tem comprovantes desses pagamentos? Tenho extratos bancários, mas não sei se isso seria suficiente. É um começo. Olha, conheço um advogado especializado em direito familiar que poderia te orientar melhor. Posso marcar uma consulta para você amanhã? Agradeci a Mariana, mas após desligar, percebi que não queria seguir por esse caminho. Não queria entrar em uma batalha legal contra minha própria filha, arrastando nossos problemas para tribunais, transformando nosso relacionamento em um caso jurídico frio. Ainda acreditava que, de alguma forma, Isabela voltaria a si, que esse comportamento era apenas uma reação temporária ao choque de repentinamente se tornar milionária. Passei o resto do dia separando minhas coisas, decidindo o que levaria para o hotel e o que poderia ficar, temporariamente armazenado na garagem de Mariana, que generosamente havia oferecido o espaço. Era uma tarefa dolorosa, desmontar uma vida compartilhada peça por peça, decidir o que ainda era meu e o que pertencia ao passado que Isabela parecia tão determinada a apagar. No final da tarde, quando já havia empacotado a maior parte dos meus pertences, ouvi o som de chaves na porta. Meu coração acelerou novamente com aquela esperança tola que se recusava a morrer completamente. Mas quando a porta se abriu, não era apenas Isabela, mas também um homem de terno que nunca tinha visto antes. Ah, você ainda está aqui, Isabela disse, seu tom uma mistura de surpresa e irritação. Achei que já teria saído. Levantei-me do chão onde estava organizando alguns livros em uma caixa. Vou sair amanhã cedo. Precisava de tempo para organizar minhas coisas. Isabela assentiu distraidamente, olhando ao redor como se avaliasse o espaço. O homem ao seu lado pigarreou discretamente. Mãe, este é Ricardo, meu assessor financeiro. Ele está me ajudando com as questões práticas da herança. O homem estendeu a mão com um sorriso profissional. Prazer em conhecê-la, senhora. Isabela me falou sobre você. Duvido muito, pensei, mas apertei sua mão mesmo assim, notando seu relógio caríssimo e o corte impecável de seu terno. Ricardo está me orientando sobre como investir o dinheiro. Isabela continuou, sua voz assumindo aquele tom entusiasmado que antes era reservado para conquistas acadêmicas ou planos que fazíamos juntas.
Já estamos conversando com corretores em Miami e Nova York para apartamentos de investimento, e ele sugere que eu comece a montar um portfólio diversificado de ações internacionais. Ela falava como se estivesse recitando palavras de um script, termos que claramente eram novos para ela, mas que agora pronunciava com a confiança artificial de quem tenta impressionar. Ricardo assentia com aprovação a cada frase, ocasionalmente complementando com termos técnicos ainda mais complexos. Parece que vocês têm tudo planejado. Respondi, incapaz de esconder completamente a amargura na minha voz. Só espero que você esteja tomando cuidado, Isabela. Grandes fortunas atraem pessoas com segundas intenções. O sorriso de Ricardo vacilou por um instante, mas logo se recompôs. Isabela, no entanto, enrubesceu de raiva. Não comece, mãe. Ricardo é um profissional respeitado, indicado pelo próprio escritório do vovô. Ele sabe o que está fazendo, ao contrário de certas pessoas que nunca conseguiram juntar mais que alguns milhares de reais na poupança. Cada palavra era como uma agulha, precisamente direcionada para os pontos mais vulneráveis do meu coração. Respirei fundo, recusando-me a ceder à provocação. Só estou dizendo para ter cuidado. Você recebeu essa herança há menos de 48 horas e já está tomando decisões que afetarão o resto da sua vida. Exatamente. É a minha vida. Ela enfatizou. Minha vida, meu dinheiro, minhas escolhas. Você já teve sua chance de administrar seu próprio dinheiro, e olha onde isso te trouxe. Morando de aluguel aos 53 anos, sem um plano de aposentadoria decente, dependendo da filha para complementar as contas. Perdoe-me se não estou exatamente ansiosa para seguir seus conselhos financeiros. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Não pela crueldade, que a essa altura já não me surpreendia, mas pela injustiça. Isabela sabia muito bem porque eu não tinha um patrimônio significativo. Sabia dos sacrifícios que fiz para que ela pudesse estudar nas melhores escolas, para que nunca lhe faltasse nada essencial, para que pudesse perseguir seus sonhos sem o peso de preocupações financeiras. Escolhas que fiz por amor, não por incompetência. Vou terminar de arrumar minhas coisas, disse finalmente, recusando-me a continuar aquela conversa na frente do estranho que sorria com um ar de superioridade. Estarei fora pela manhã, como você pediu. Isabela assentiu, visivelmente aliviada por encerrar o confronto. Ótimo. Ricardo e eu vamos verificar o outro quarto para avaliar as reformas necessárias. Enquanto eles se afastavam pelo corredor, ouvi Ricardo comentando em voz baixa. Você está fazendo a coisa certa, Isabela. Às vezes precisamos cortar laços que nos prendem ao passado para abraçar plenamente nosso futuro. Naquela noite, dormi pela última vez no apartamento que havia sido nosso lar, ouvindo os sons de Isabela e Ricardo discutindo, animadamente sobre investimentos e planos futuros no quarto ao lado, como se eu já tivesse deixado de existir. Como se fosse apenas um fantasma preso entre as paredes que logo seriam demolidas para dar lugar a algo novo, algo mais adequado ao padrão que minha filha agora acreditava merecer. Na manhã seguinte, saí antes que Isabela acordasse, deixando as chaves e o cheque rasgado sobre a mesa da cozinha, junto com uma única foto. Isabela aos 5 anos, sorrindo com a boca suja de chocolate, sentada no meu colo em uma festa de aniversário simples no nosso antigo apartamento. Atrás da foto escrevi apenas: o dinheiro pode comprar conforto, mas não pode comprar memórias como esta. Te amo, não importa o que aconteça. As próximas 48 horas foram as mais solitárias da minha vida. Instalada em um quarto de hotel impessoal, com a maior parte dos meus pertences empilhados na garagem de Mariana, eu me sentia como uma náufraga, à deriva em um mar de incertezas. Tentei me concentrar em questões práticas. Precisava encontrar um novo lugar para morar, talvez em um bairro mais afastado onde os aluguéis fossem mais acessíveis. Precisava reorganizar minhas finanças, que agora dependeriam exclusivamente do meu salário como assistente administrativa em uma clínica médica. Precisava informar amigos e conhecidos sobre minha nova situação, por mais humilhante que fosse admitir que havia sido expulsa de casa pela própria filha. Mas por mais que tentasse me ocupar com essas questões práticas, minha mente continuava voltando para Isabela.
Verificava meu celular obsessivamente, esperando uma mensagem, uma ligação, qualquer sinal de que ela tivesse reconsiderado suas ações. Nada veio. Seu perfil nas redes sociais, que raramente era atualizado antes, agora transbordava de fotos do novo apartamento, de refeições em restaurantes caros, de sacolas de compras de marcas de luxo. Era como assistir a uma estranha viver a vida da minha filha, usando seu rosto, seu nome, mas sem nenhum traço da pessoa que eu conhecia. Na terceira noite após minha saída forçada, eu estava sentada na cama do hotel, tentando encontrar energia para preparar um currículo atualizado, quando meu celular vibrou com uma mensagem. Era Mariana. Regina, acabei de ver algo perturbador. Acho que você precisa conferir o Instagram do Ricardo, o assessor da Isabela. É Ricardo Financas. Me liga depois. Com o coração acelerado, abri a rede social e procurei pelo perfil indicado. Ricardo tinha uma presença digital impecável, com milhares de seguidores e uma biografia que o descrevia como especialista em gestão de grandes patrimônios, transformando herdeiros em investidores de sucesso. Suas postagens mais recentes mostravam ele e Isabela em diversos locais, no novo apartamento dela, em restaurantes luxuosos, em uma concessionária de carros importados. Em todas as fotos, eles pareciam próximos, com Ricardo sempre com o braço ao redor dos ombros da minha filha, que sorria com uma felicidade que parecia forçada aos meus olhos maternos. Mas o que realmente me chamou a atenção foi um padrão nas postagens mais antigas. Ricardo aparecia com diferentes jovens, todos aparentando estar na mesma faixa etária de Isabela, todos claramente ricos ou recém-enriquecidos, todos olhando para ele com a mesma admiração cega que agora via nos olhos da minha filha. E em cada caso havia um padrão, fotos iniciais mostrando encontros profissionais, seguidas de imagens cada vez mais pessoais, até culminarem em anúncios de investimentos conjuntos, sociedades e, em alguns casos, até noivados. Com as mãos trêmulas, liguei para Mariana. Você viu? Ela perguntou assim que atendeu. Esse cara é um predador financeiro. Ele se especializa em jovens herdeiros inexperientes. Como você sabe disso? Fiz uma pesquisa rápida depois que você me contou sobre ele. Ricardo Mendes, 42 anos, já foi investigado 2 vezes por suspeita de estelionato e manipulação financeira, mas os casos foram arquivados por falta de provas. As vítimas sempre desistem de prestar queixa, provavelmente por vergonha ou porque ele as convence a desistir. Meu Deus, murmurei, o pânico crescendo dentro de mim. Ele está manipulando a Isabela. É por isso que ela mudou tão drasticamente, tão rapidamente. Regina, você precisa fazer alguma coisa. Sua filha está em perigo. Mas o que posso fazer? Ela não atende minhas ligações, não responde minhas mensagens. Me expulsou da vida dela, completamente. Então vá até ela. Force uma conversa. Mostre essas evidências. Ela pode estar cega agora, mas ainda é sua filha. No fundo, ela vai te ouvir. Após desligar, passei horas pesquisando mais sobre Ricardo Mendes. Encontrei fóruns online onde pessoas compartilhavam experiências com consultores financeiros predatórios e seu nome aparecia repetidamente. O padrão era sempre o mesmo: aproximação rápida de herdeiros recentes, isolamento da família original, investimentos de alto risco que beneficiavam principalmente o consultor e, em casos mais graves, controle completo sobre as finanças da vítima através de procurações e documentos legais assinados em momentos de confiança cega. Era exatamente o que estava acontecendo com Isabela. Em apenas 3 dias, Ricardo já havia conseguido afastá-la completamente de mim, sua única família verdadeira, e pelo que via nas redes sociais, já estavam planejando investimentos conjuntos e uma viagem internacional para explorar oportunidades de negócios. Decidi que precisava agir imediatamente, antes que fosse tarde demais. Mesmo que Isabela me odiasse por isso, mesmo que nunca me perdoasse por invadir sua nova vida, eu precisava tentar salvá-la desse predador. Era meu dever como mãe, o mesmo dever que tinha guiado todas as minhas decisões nos últimos 29 anos.
Na manhã seguinte, peguei um táxi até o novo endereço de Isabela, um edifício imponente em um dos bairros mais exclusivos da cidade. O porteiro, obviamente instruído a barrar visitantes indesejados, recusou-se a anunciar minha chegada. A senhorita Isabela deixou instruções específicas de que não está recebendo visitas, senhora. Ele disse com firmeza polida. Sou a mãe dela, insisti. É uma emergência familiar. Sinto muito, mas as instruções foram muito claras, especialmente em relação à senhora. Especialmente em relação à senhora. As palavras me atingiram como um tapa. Isabela tinha ido tão longe a ponto de me colocar em uma lista negra, como se eu fosse uma ameaça, uma pessoa perigosa a ser mantida à distância. Por um momento quase desisti. Quase dei meia volta, aceitando que havia perdido minha filha para sempre, que talvez ela merecesse aprender sua lição da maneira mais difícil. Mas então lembrei da Isabela que conhecia, da menina sensível e inteligente que sempre teve um coração enorme, da jovem que passava horas estudando para poder ajudar pessoas como médica um dia. Aquela pessoa ainda existia, enterrada sob camadas de ganância recém-descoberta e manipulação experiente. E eu precisava alcançá-la, não importa o custo. Voltei para o táxi e pedi que o motorista esperasse do outro lado da rua. Por 2 horas, observei o edifício, tentando formular um plano. Vi Ricardo sair, vestindo um terno elegante, falando animadamente ao telefone. Essa era minha chance. Assim que seu carro saiu da vista, corri de volta para a portaria. Desta vez, havia um porteiro diferente, mais jovem e aparentemente menos rigoroso com os procedimentos. Bom dia! Disse com toda a confiança que consegui reunir. Sou Regina Alvares, mãe da Isabela, do apartamento 1501. Esqueci meu celular quando estive aqui mais cedo e minha filha está em uma reunião importante agora. Não pode atender. Será que poderia me deixar subir rapidamente para buscá-lo? É o meu instrumento de trabalho. Estou desesperada. O jovem hesitou, claramente incerto sobre o que fazer. Não tenho autorização para isso, senhora. Por favor, insisti, deixando minha verdadeira preocupação transparecer na voz. Minha filha está em perigo. Ela não sabe ainda, mas o homem com quem está envolvida é um golpista conhecido. Tenho provas aqui comigo. Mostrei as impressões que havia feito das pesquisas sobre Ricardo. Se você não quiser me deixar subir, pelo menos ligue para ela e diga que estou aqui. É uma questão de proteção. Algo na minha sinceridade deve ter tocado o rapaz, porque após alguns momentos de hesitação, ele assentiu, discretamente. Vou ligar para o apartamento e informar que a senhora está aqui. Minutos depois, para minha surpresa, o interfone tocou e a voz de Isabela soou, tensa e irritada. Pode deixá-la subir. A viagem no elevador até o 15º andar pareceu durar uma eternidade. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Quando as portas se abriram, vi Isabela parada no corredor, braços cruzados defensivamente sobre o peito, vestindo roupas caras que nunca tinha visto, antes parecendo simultaneamente uma estranha e minha filha amada. O que você quer? Ela perguntou antes mesmo que eu pudesse sair do elevador. Já não causou problemas suficientes? Problemas? Repeti, incapaz de esconder minha incredulidade. Isabela, vim porque estou preocupada com você. Esse homem, Ricardo, não é quem você pensa. Ela revirou os olhos, um gesto adolescente que parecia deslocado em seu novo visual sofisticado. Não acredito que você veio até aqui para isso. Ricardo me avisou que você poderia tentar algo assim. Ele te avisou? Perguntei dando um passo para frente. E isso não te parece suspeito? Por que ele estaria preocupado com o que sua mãe poderia dizer? Porque ele sabe como pessoas como você reagem quando veem outros tendo sucesso. Com inveja, com acusações, tentando sabotar. Pessoas como eu? Isabela, sou sua mãe. A pessoa que dedicou a vida inteira a você, que abriu mão de tudo para que você tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Por um instante, algo vacilou nos olhos dela, uma sombra de reconhecimento, de dúvida. Mas logo foi substituída pela mesma frieza calculada. Se você veio aqui para tentar me fazer sentir culpada,
Pode ir embora. Não estou interessada. Não vim fazer você se sentir culpada, disse mudando de tática. Vim porque tenho informações importantes sobre Ricardo, informações que você precisa conhecer antes de continuar confiando nele. Tirei da bolsa as impressões que havia feito, estendendo-as na mina, direção dela. Ele já fez isso antes, Isabela. Múltiplas vezes. Aproxima-se de jovens que acabaram de receber heranças, isola-os da família, ganha sua confiança, e então... Chega! Isabela gritou, sem sequer olhar para os papéis. Não quero ouvir suas teorias conspiratórias. Ricardo é o único que realmente se importa com meu futuro, que está me ajudando a crescer, a me tornar independente. Independente? Filha, você está mais dependente do que nunca. Só trocou uma dependência saudável, baseada no amor, por uma dependência tóxica, baseada na manipulação. Amor? Ela riu amargamente. É isso que você chama do que fez comigo todos esses anos? Me manteve pequena, dependente, vivendo uma vida medíocre porque era conveniente para você ter alguém para controlar? Suas palavras me atingiram como golpes físicos, cada um mais doloroso que o anterior. Como pode dizer isso? Tudo que fiz foi por amor a você. Foi? Ou foi porque você não tinha coragem de viver sua própria vida? Porque era mais fácil viver através de mim, ser a mãe sacrifício que todos admiravam, do que enfrentar seus próprios fracassos? Fiquei sem palavras, atordoada pela crueldade das acusações. De onde vinham essas ideias? Claramente não eram dela, mas sim implantadas por Ricardo, alimentando inseguranças e ressentimentos que talvez sempre tivessem existido em algum nível, mas que nunca teriam tomado essa forma tóxica, sem sua influência manipuladora. Isabela, por favor, apenas leia estes documentos. Tentei novamente, minha voz quase suplicante. Se depois disso você ainda confiar nele, eu prometo que sairei da sua vida completamente. Só peço esta chance. Ela olhou para os papéis em minha mão estendida, e por um momento achei que cederia. Mas então o elevador se abriu novamente e Ricardo emergiu, seu rosto contorcido em uma máscara de preocupação que não alcançava seus olhos calculistas. Isabela! Voltei assim que o porteiro me ligou, ele disse, rapidamente se posicionando. Ao lado dela, um braço possessivo ao redor de seus ombros. Você está bem? Ela te incomodou? Ricardo, Isabela disse, sua voz subitamente frágil, como a de uma criança procurando proteção. Minha mãe estava justamente de saída. Na verdade, insisti, determinada a não perder aquela oportunidade. Estava mostrando a Isabela algumas informações muito interessantes sobre você, Sr. Mendes, sobre seu histórico com outros jovens herdeiros. O sorriso profissional de Ricardo vacilou por um instante, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Ah, entendo. A clássica tentativa de difamação. Já vi isso muitas vezes, Isabela, exatamente como te expliquei. Familiares ressentidos que não conseguem aceitar a independência financeira de seus entes queridos, que tentam semear dúvidas para manter o controle. Isso não é verdade, exclamei. Isabela, ele já foi investigado por fraude financeira, 2 vezes. Investigações infundadas que foram arquivadas. Ricardo respondeu suavemente, como se estivesse explicando algo a uma criança. Pessoas de sucesso sempre atraem inveja e acusações falsas. Não é mesmo, Isabela? Minha filha assentiu, olhando para mim com uma mistura de pena e irritação. Acho melhor você ir agora, mãe. Está claro que você não consegue aceitar minha nova vida. Isabela, por favor. Tentei uma última vez. Apenas leia o que trouxe. 10 minutos do seu tempo. É tudo que peço. Ela já disse que quer que você vá embora. Ricardo interveio, sua voz perdendo a pretensa gentileza. Se insistir, terei que chamar a segurança. Olhei nos olhos da minha filha, procurando qualquer sinal da pessoa que conhecia, qualquer indicação de que minhas palavras estavam penetrando a barreira que Ricardo havia construído ao seu redor. Não encontrei nada além de determinação fria e um distanciamento que partia meu coração. Está bem,
disse finalmente, deixando os papéis caírem no chão entre nós. Estou indo embora. Mas saiba de uma coisa, Isabela. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo leve, estarei sempre aqui para você. Quando perceber o que está realmente acontecendo, quando precisar de ajuda, me ligue, a qualquer hora, em qualquer circunstância. Seu lugar na minha vida e no meu coração nunca mudará. Virei-me e caminhei em direção ao elevador, sentindo seus olhares nas minhas costas. As portas se fecharam e permiti que as lágrimas finalmente caíssem, o peso da derrota esmagando meu peito como uma rocha. De volta ao hotel, caí em um estado de desespero silencioso. Havia tentado e falhado. Minha filha estava nas mãos de um predador e eu não conseguia alcançá-la. A dor era quase física, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada, deixando um vazio pulsante que nada poderia preencher. Nas horas seguintes, alternei entre períodos de choro inconsolável e determinação feroz de encontrar outra solução. Liguei para Mariana, que sugeriu procurar a polícia, mas sem evidências concretas de crime, sabia que não fariam nada. Pensei em contratar um detetive particular para investigar Ricardo mais profundamente, mas com meus recursos limitados, isso parecia impossível. Considerei até mesmo criar perfis falsos nas redes sociais para tentar contatar outras possíveis vítimas dele, buscando formar uma frente unida contra suas manipulações. No final, tudo parecia fútil. Isabela era maior de idade, o dinheiro era legalmente dela, e se escolhia confiar em Ricardo ao invés de sua própria mãe, não havia muito que eu pudesse fazer além de esperar que ela percebesse a verdade antes que fosse tarde demais. Exausta emocionalmente, adormeci aquela noite sem jantar, as últimas lágrimas ainda molhando o travesseiro do hotel. Fui acordada na madrugada por batidas frenéticas na porta do meu quarto. Confusa e desorientada, olhei para o relógio. 3h27 da manhã. As batidas continuaram, agora acompanhadas por uma voz que fez meu coração saltar. Mãe! Mãe, por favor, abra! Sei que você está aí! Corri para a porta quase tropeçando no escuro e a abri sem hesitar. Ali, no corredor mal iluminado do hotel, estava Isabela. Não a estranha fria e calculista dos últimos dias, mas minha filha, com o rosto marcado por lágrimas, cabelo desgrenhado, olhos vermelhos de tanto chorar, vestindo apenas um pijama sob um casaco jogado às pressas. Isabela, o que aconteceu? Você está bem? Perguntei, puxando-a para dentro do quarto, meu instinto maternal imediatamente assumindo o controle, todas as mágoas momentaneamente esquecidas diante de sua óbvia aflição. Ela se jogou nos meus braços como fazia quando criança após um pesadelo, soluçando incontrolavelmente contra meu ombro. Mãe, me desculpe tanto. Você estava certa, sobre tudo. Ele... Shhh, está tudo bem, murmurei, abraçando-a firmemente, acariciando seus cabelos como fazia quando ela era pequena. Você está aqui agora. Está segura. Levei-a para a cama, onde nos sentamos lado a lado, seus soluços gradualmente diminuindo enquanto eu a mantinha em meus braços, balançando suavemente, dando a ela o tempo que precisava para se recompor. Finalmente, entre respirações entrecortadas, ela começou a falar. Depois que você saiu, eu não conseguia parar de pensar nas coisas que você disse. Ricardo percebeu que algo estava errado e ficou diferente, mais controlador, mais insistente. Ele queria que eu assinasse alguns documentos imediatamente. Disse que eram oportunidades que não podíamos perder. Ela respirou fundo, tentando controlar as lágrimas que ainda escorriam. Quando pedi para ler os documentos com calma, para talvez consultar um advogado independente, ele ficou furioso. Disse que eu estava desconfiando dele depois de tudo que havia feito por mim, que eu estava sendo manipulada por você, que se eu não confiasse nele completamente, talvez devêssemos reconsiderar nosso relacionamento. Relacionamento? Perguntei, incapaz de esconder minha surpresa. Vocês estão... Não estávamos. Ela respondeu rapidamente. Pelo menos eu não achava que estávamos.
mas ele começou a agir como se tivéssemos algo mais, como se fosse óbvio que eu devia confiar cegamente nele. Quando continuei resistindo, ele pegou o meu celular, dizendo que precisava verificar se você tinha me envenenado com mensagens. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O controle sobre comunicações era um sinal clássico de manipulação. Consegui recuperar meu telefone. Ela continuou. E disse que precisava de um tempo para pensar. Ele finalmente saiu, mas não antes de dizer que eu estava cometendo o maior erro da minha vida, que sem ele eu acabaria perdendo tudo, que eu não sabia o que estava fazendo. Ela me olhou, seus olhos cheios de vergonha e arrependimento. Assim que ele saiu, peguei os papéis que você deixou no chão. Li tudo, mãe. Depois pesquisei mais por conta própria. Encontrei tantas histórias, tantos depoimentos. Ele fez isso antes, exatamente do mesmo jeito. Se aproxima de herdeiros recentes, os isola da família, ganha sua confiança e então os convence a investir em esquemas fraudulentos, a assinar procurações, a ceder controle sobre suas finanças. Oh, Isabela! Suspirei, aliviada por ela ter descoberto a verdade, mas horrorizada pelo que poderia ter acontecido. Tem mais, ela disse, a voz tremendo. Enquanto pesquisava, recebi uma notificação do banco. Ricardo estava tentando acessar minha conta online, usando minhas credenciais que ele deve ter visto quando me ajudou a configurar os aplicativos bancários. Bloqueei tudo imediatamente e liguei para o banco para mudar todas as senhas. Ela cobriu o rosto com as mãos, o peso da vergonha claramente esmagador. Como pude ser tão estúpida, mãe? Como pude cair nessa armadilha tão óbvia? Como pude tratar você daquela forma horrível, depois de tudo que você fez por mim a vida inteira? Puxei suas mãos gentilmente, forçando-a a olhar para mim. Você não foi estúpida, Isabela. Foi manipulada por alguém que faz isso profissionalmente. Alguém que sabe exatamente quais botões apertar, que vulnerabilidades explorar. Aconteceu com várias pessoas antes de você, pessoas inteligentes e educadas. Mas as coisas que eu disse para você... Ela soluçou novamente. As acusações horríveis, a forma como te tratei, como te expulsei da nossa casa. Como pode me perdoar? Porque sou sua mãe, respondi simplesmente. Meu amor por você não depende de você ser perfeita, de nunca cometer erros. É incondicional. Isabela, sempre foi, sempre será. Ela me abraçou novamente com força, como se temesse que eu pudesse desaparecer se soltasse. Eu te amo tanto, mãe. Sinto muito mesmo. Eu também te amo, filha, mais do que você jamais saberá. Ficamos assim por muito tempo, abraçadas no silêncio do quarto de hotel, as feridas começando a cicatrizar lentamente, a ponte entre nós sendo reconstruída tijolo por tijolo. O que fazemos agora? Ela perguntou finalmente, soando jovem e vulnerável de uma forma que não ouvia há anos. Primeiro você precisa descansar, respondi, meu instinto protetor assumindo o comando. Amanhã cedo, procuraremos um advogado para garantir que Ricardo não tenha acesso a nenhum dos seus recursos. Depois, podemos pensar no resto, um passo de cada vez. Ela assentiu, exausta emocional e fisicamente. Posso ficar aqui com você esta noite? Claro que pode, sorri, sentindo uma onda de alívio e gratidão me invadir. Este quarto de hotel não é grande coisa, mas é nosso por enquanto. Isabela olhou ao redor, vendo pela primeira vez as condições modestas em que eu estava vivendo desde que ela me expulsara de nossa casa. A vergonha cruzou novamente seu rosto. Mãe, eu não posso acreditar no que fiz com você. Te forçar a viver assim depois de tudo. Shhh, interrompi gentilmente. Isso já passou. O importante é que estamos juntas agora. O resto podemos resolver com o tempo. Ela se deitou ao meu lado na pequena cama de solteiro, como fazia quando era criança e tinha pesadelos. Antes de adormecer, murmurou. Sabe o que me fez acordar, mãe? O que realmente me fez perceber o erro que estava cometendo? O quê? Aquela foto que você deixou, eu com chocolate no rosto, no seu colo. Olhei para ela depois que Ricardo saiu
e foi como se algo quebrasse dentro de mim. Lembrei de quem eu realmente era, de onde vim, dos valores que você me ensinou a vida toda. Como pude esquecer tudo isso tão facilmente? O dinheiro tem esse poder, respondi suavemente. Ele pode transformar pessoas, criar ilusões, distorcer realidades, mas o que importa é que você encontrou seu caminho de volta. Graças a você, ela sussurrou, já meio adormecida, por não desistir de mim, mesmo quando eu desisti de você. Enquanto Isabela dormia ao meu lado, fiquei acordada por muito tempo, observando seu rosto, tão semelhante ao da menina que criei, agora novamente visível sob a máscara da estranha que havia brevemente tomado seu lugar. A jornada não seria fácil daqui para frente. Haveria consequências legais a enfrentar com Ricardo. Haveria a complexa tarefa de aprender a administrar uma fortuna inesperada de forma responsável e ética. Haveria o processo doloroso de reconstruir a confiança que havia sido abalada entre nós. Mas naquela noite, naquele pequeno quarto de hotel, com minha filha respirando suavemente ao meu lado, senti uma certeza profunda de que superaríamos tudo isso. Não porque o dinheiro resolveria nossos problemas, mas porque o vínculo entre nós, temporariamente obscurecido por sua influência, havia provado ser mais forte do que qualquer tentativa externa de rompê-lo. No dia seguinte, começamos a reconstruir nossas vidas juntas. Isabela contratou um advogado respeitável para lidar com Ricardo e garantir que ele não tivesse acesso a nenhum de seus recursos. Para minha surpresa, ela decidiu vender o apartamento luxuoso que havia comprado impulsivamente, dizendo que ele representava uma versão de si mesma que ela preferia esquecer. Voltamos ao nosso antigo apartamento que felizmente ainda não havia sido recolocado para aluguel, enquanto decidíamos juntas quais seriam nossos próximos passos. Isabela usou parte de sua herança para criar uma fundação voltada a apoiar mães solo em situação de vulnerabilidade, inspirada na nossa própria história. Retomou seus estudos de medicina com renovada dedicação, agora com a segurança de saber que poderia se especializar sem preocupações financeiras e, eventualmente, abrir uma clínica comunitária, um sonho que sempre teve, mas que parecia inalcançável antes. Quanto a mim, aceitei finalmente a aposentadoria antecipada que Isabela insistiu em me proporcionar, não como uma esmola, mas como um reconhecimento genuíno de todos os anos de trabalho duro e sacrifício. Comecei a estudar psicologia, um interesse que sempre tive, mas nunca pude explorar, com planos de eventualmente trabalhar como voluntária em centros de apoio a famílias em crise. Nossa relação, testada pelo fogo da ganância e manipulação, emergiu mais forte e mais profunda. Aprendemos a nos comunicar melhor, a estabelecer limites saudáveis, a respeitar nossas individualidades enquanto cultivávamos nossa conexão. O dinheiro, que brevemente ameaçou destruir tudo que construímos, tornou-se apenas uma ferramenta, um recurso a serviço dos valores que realmente importavam para nós duas. Ainda hoje, 5 anos depois, quando olho para trás naquelas 72 horas que mudaram nossas vidas para sempre, sinto uma mistura de dor pelo que passamos e gratidão pela lição que aprendemos. O dinheiro pode comprar conforto, oportunidades, segurança, mas não pode comprar caráter, valores ou amor verdadeiro. Esses precisam ser construídos tijolo por tijolo, dia após dia, através de escolhas que fazemos não por ganância ou medo, mas por um entendimento profundo do que realmente importa nesta vida tão breve que compartilhamos. Se esta história tocou seu coração ou se você já passou por uma situação semelhante, seja com dinheiro, poder ou qualquer outra influência externa que ameaçou suas relações mais importantes, quero que saiba que você não está sozinho. Aqui neste canal, compartilhamos histórias reais que mostram que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre existe um caminho para a reconciliação e cura. Nossos inscritos frequentemente nos escrevem dizendo como essas narrativas trouxeram um novo olhar para suas próprias lutas familiares, ajudando-os a encontrar coragem para buscar o perdão ou oferecer uma segunda chance quando tudo parecia perdido. Se você sentir que estas histórias podem trazer um pouco de luz para seus momentos de escuridão, considere se inscrever no canal. A cada semana,
Trazemos uma nova história que pode ser exatamente o que você precisa ouvir naquele momento. Ative o sininho para receber notificações. Deixe seu like se esta história te tocou e compartilhe nos comentários sua própria jornada de reconciliação familiar. Estamos juntos nessa caminhada, um passo de cada vez, aprendendo que os laços que realmente importam são aqueles fortes o suficiente para resistir até mesmo às mais poderosas tempestades. Obrigada por compartilhar este momento comigo hoje e espero continuar fazendo parte da sua jornada, um vídeo de cada vez.